É isso aí, uma das séries mais debatidas do universo de Star Trek. Star Trek Picard, segunda temporada. Podia ser melhor. Pessoal, chegamos a Star Trek Picard, segunda temporada, o nosso querido Podia Ser Melhor, aquele programa em que nós falamos aquilo que achamos que poderia melhorar, aquela opinião de fã. E para bater um papo aqui temos Cláudio Parra, qual o seu canal? Star Trek BR, não esqueça o BR. Star Trek BR. Temos aqui Fernando Afonso da Nova Frota, Marcos Mina do canal Geek Sauro e eu que vos falo, Luiz Navarro. Então vamos lá, Fernandão, dá uma introdução na série, lembra pra nós o que aconteceu no Star Trek Picard? São 10 episódios, mas a gente tem uma introdução que é eles 2 anos depois dos eventos da primeira temporada, vivendo a vidinha deles. Aí vem os Borgs, que vai jogar eles num universo alternativo. A gente vai ter um episódio e meio num futuro do mal, alternativo. Voltamos para o passado, caímos no meio de um monte de bagunça para voltar para o futuro e resolver o problema dos Borgs. Então, basicamente, é essa a estrutura. Então, vamos lá, vamos por vez, vamos conversar com o Marcos. Marcos, o que funcionou na segunda temporada de Picard para você? Essa é uma pergunta um tanto difícil. O que funcionou? O que funcionou primeiro, né? O que eu gostei nessa segunda temporada foram eles fazer algumas referências, galera, como easter eggs ao canon da nova geração, colocar viagem no tempo, easter egg também, ou melhor dizendo, referência à série clássica, aos filmes. Eu gostei muito, é de forma sutil, só para aquele fan tracker que sacava a referência. E você, Parra, o que funcionou para você nessa série? Olha, eu além dessas referências que eu gostei muito da série clássica, desde o Picard falando, lá atrás, o Kirk já fez 2 vezes a viagem no tempo, deu certo. Mas a gente tinha um Spock para fazer o cálculo na mão da viagem no tempo, aqui a gente tem quem? Não tem nada, né? E as outras referências da série, até do ônibus, do golpe, tocando a música, a mesma música, tudo igual. Aquilo foi muito bacana, aquilo foi sensacional. Aquilo pro fã é essencial. Quando eu vi aquilo, eu até voltei um pouco assim, falei, não, peraí, de novo. Adorei aquilo, cara. Essas referências foram muito bacanas. Isso aí não tem quem não goste, não é possível. E você, Luiz? Muito bem. Funcionou? O que funcionou? Eu gostei de ver o Q. Q é sempre muito legal aparecer. John DeLance, né? O personagem é muito bom. Eu esperava mais do Q, mas vamos lá. Tivemos o Q, nós tivemos de novo um encontro com Borgs, tá? Que é interessante, sempre é interessante. E isso tudo é legal porque dá para montar uma série com o Q, dá para montar uma série com Borg. Eu gostei muito daquele universo alternativo que seria mais ou menos um espelho, onde nós temos aquele governo autoritário, extremamente violento. Eu gostei muito dos personagens, gostaria que eles tivessem ficado mais tempo naquela passagem. E basicamente, como sempre, eu gosto muito do Patrick Stewart, que apesar de um roteiro que eu acho muito discutível, ele sempre brilha muito. O John DeLance apareceu muito bem. Tivemos também o Brent Spiner, que querendo ou não teve um espaço bem razoável na série. Quer dizer, isso tudo funcionou. De novo, a gente vai discutir isso, poderia ter amarrado melhor, mas eu gostei de ver esses personagens aí. Olha, gente, o que funcionou pra mim? Episódio 1, o futuro, que eles consertaram, as referências, 2 anos depois da primeira temporada, funcionou. Chegaram no episódio, no universo alternativo, que é o episódio 2. Tava divertido, tava legal, referências, o Kill todo enigmático, alguma coisa está acontecendo, funcionou. Episódio 3 começa bem. Aí eles voltam pra Terra e de repente o momento da série morre. Ela parece que você tá indo, sabe? Quando você tá fazendo um puta tempo bom na estrada e tal, de repente tem um engarrafamento e você perde todo o tempo. Pra mim eu senti isso. Eu acho que a série a partir desse ponto morreu, quer dizer, o que diabo foi aquilo da Jurati cantando no meio de uma festa da NASA depois dela ser presa, com os mesmos seguranças que prendendo ela, aplaudindo ela? Desculpa, a série começou a virar
Aquelas comédias de nada vai dando errado e a gente vai reagindo. A comédia de situação, sabe? Comédia de situação. Comédia de situação. Os personagens são jogados em várias situações loucas e você não sabe como reagir. Parecia isso. Você tem a prisão lá do Rios. Que eles ficaram naquele plot da prisão do Rios, quantos episódios? 3 episódios pra tirar ele do negócio. Gente, pelo amor de Deus, vocês têm um transportador. Pá, pronto, resolveu a prisão do Rios. E aí tem o pessoal da CIA lá, que também tem um episódio total, que você fala... O episódio Arquivo X, que não acrescentou em nada na história. Exatamente. O episódio que você tirar não faz diferença. Eu tava esperando a Scully entrar naquela sala. De repente vem a Scully e aí, ó, não é isso aí que tá acontecendo. Demonstra que a temporada não foi bem planejada. Não foi. Não foi. De acordo com o andamento das ações ali, eles iam escrevendo e colocando coisas e camadas e camadas. Quer dizer, parece que foi amador para caramba, concorda? Não teve uma coisa... Um profissional tem toda a série escrita antes de filmar. Não sei, parece que aquela coisa foi se formando no meio dos episódios. Vamos escrevendo aí enquanto vai rolando. Mas ela começou bem, gente. Começou bem, mas ela começou bem. Destruíram? Bem, primeiro, então vamos o que não funcionou. Na ordem. Marcão, o que não funcionou? O que não funcionou? A questão do kill, que o Naval falou, eu também gosto do kill, mas ficou muito... Tinha momentos que é o kill ou não é o kill? Por quê? No primeiro estalar de dedo dele, brilha. Clássico. Dali pra frente, não brilha mais. Aí tem um kill conversando lá com a ancestral do Picard, que parece-me que é um kill naquele passado e tem um kill nesse, digamos assim, no presente com eles aqui. Né? Isso só pegando o arco do kill. Aí eu falei, o que está acontecendo? Esse cara está doente. Eu imaginei, por quê? Porque tanto o olho dele, parecia que tinha uma lente no olho dele, e do Patrick Stewart, bom, talvez é porque o Patrick Stewart tem um sintético, então tá dando uma diferença. Eu pensei isso para mim poder acompanhar o plot todo. Então isso para mim é a incerteza do que o personagem realmente está fazendo, ou os personagens estão fazendo, quando você tem a Whoopi Goldberg aqui, e depois tem uma outra Gaina mais jovem ali. Falei, sendo que no passado era o Whoopi Goldberg interpretando no século XIX. Eu falei, tá difícil acompanhar esse negócio aqui assim. Então, entre essas e outras, o que eu ficava perdido. Para mim, isso, entre outras coisas que vamos discutir aqui, que não funcionaram nessa temporada para mim. E você, Parra, o que não funciona? Olha, justificar que uma criança, quando vê um vulcano numa mata lá, e ela ficou com tanto medo que ela virou um agente da CIA, do Arquivo X, da FBI. Da FBI, forçou, hein, cara? Desculpa, forçou. Primeiro que se eu fosse criança, visse um alienígena, eu ia estar muito contente, não ia virar um agente. Eu ia pesquisar isso. Depende do alienígena. Não, se for até um vulcano bonitinho, fosse um Gorn, não. Um Gorn. Não, Klingon até ia, que eu achava que era alguém do Kiss. Tudo bem, né? Alguém do Kiss é bom. Entendeu? Alguém do Kiss, porque combina Kiss e Klingon. Tá certinho, né? Com aquelas roupas, né? Falta pintar a cara. Plataforma, os Klingons usam plataforma também. Entendeu? Mas forçaram isso aí. Uma criança virar um agente porque ficou traumatizada e tem que vir alguém do futuro para explicar. Desculpa, cara. Se fosse só isso, tá bom, né? E você, Luiz, o que não funciona? O que não funciona já começa do princípio. Picard, né, nega o flerte com a Romulana. E aí parece que o episódio inteiro é em cima, olha, ele não gosta de ter relações afetivas com alguém. Aí começa o divã. Pareceu uma propaganda de Viagra, aquela cena. Não parece. Parece, você fala, cara, o cara tem 90 anos de idade, o cara tá preocupado com as relações dele. Aí aquela coisa dele ver a mãe, né? Aquela coisa minha mãe, o que era. Ele descobriu depois de 90 anos que a mãe não estava sofrendo, o pai batendo na mãe, assim, a mãe tinha problemas mentais, entendeu? É uma coisa divã, virou um negócio de divã. Aí ele vê aquela ancestral dele, que teoricamente, né, ela foi treinada pela NASA, passou por milhares de exames, ela está com medo de ir para o espaço. Está com medo, você já descarta logo a missão, não tem como manter o negócio de novo, vai para o divã. Aí depois você tem muitas ações no meio da ação, lá tiroteio para todo lado, o Picard para pensar na mãe. Aí você fala, cara, que porcaria, de roteiro, que não anda.
Bala comendo, tiro solto, gente morrendo. A mesma coisa acontece com o Rios, né? Que o Rios também quer escutar lá a menina, volta, que fica apaixonado. Ninguém ligou pra distorção temporal, de mexer com o tempo, nada. Nada disso. Isso porque eu não tô falando nem da Jurati, que pra mim é um personagem horroroso. A outra menina lá, qual é o nome da... Qual? Que rouba o carro da polícia. A Raf, meu Deus, o que é aquilo? Parece uma doida. Eu tenho que ser discreto e roubo um carro da polícia e me vou uma perseguição no centro de Los Fica Angeles. 7 de 9, né? Ainda. Aí coloca lá que ninguém tem condições de fazer uma conta que o Spock fez, sendo que a 7 de 9 é um gênio, sendo que você tem computador na nave funcionando. Você tem tanto furo de roteiro que chega uma hora que você fala, não dá pra acreditar nessa história. Então, esse podia ser melhor, no caso de Picard segunda temporada, é complicado. Fala, Mina, que você tá Então, falando. é o que nós comentamos no início. O texto vai sendo escrito de acordo com o andamento da produção. Tive uma ideia. O quê? A Raf vai roubar um carro da polícia. Nossa Como senhora. será essa cena? Ela entra, ela não sabe pilotar tal, e tem uma comedinha ali, cassete 9. Escreve, põe no texto aí. Põe. Ficou bom. Tá tendo um tiroteio em tal lugar lá. Tá, e aí? Tive uma ideia. O Picard vai parar, é o mesmo que ele olhar pra lente e dizer assim, já sei, vamos conversar. E o tiroteio comendo. Então, eu acho que é isso que aparenta ser a coisa toda. Antes de eu falar o que não funcionou pra mim, eu tenho uma pergunta pra vocês. Uma pergunta. Eles fizeram 2 retcons muito grandes com a história da nova geração. Primeiro retcon o problema do Picard com o pai dele é porque o pai dele era um cara tradicional que queria que ele cuidasse de um vinhedo e ele queria ir pro espaço. A gente viu essa briga no episódio Family, ele com o irmão dele, né? Que era basicamente a briga dele com o pai dele, que foi transferida. 1. 2. A gente viu a mãe do Picard velhinha oferecendo chá pra ele na primeira temporada, no episódio onde ninguém jamais esteve, que eles retconizaram falando, eu queria ter visto isso, mas na verdade a mãe se matou. Então, o suicídio da mãe do Picard encaixou nessa série. Eu sei, é um tema complicado, que a gente tá falando, porque a série se propôs a falar de um tema extremamente complicado, que é suicídio. Não é uma coisa simples de tratar, mas eles trataram direito? Então, veja, você não justifica um suicídio. A pessoa teve aquele ímpeto e se matou. Isso daí não tem o que discutir. Se ele quis colocar isso no roteiro, that's ok, entendeu? Daí em diante, na verdade, nós não vamos acompanhar a mãe dele, por que se matou. A gente nunca vai ter essa motivação. Mas nós vamos ver o reflexo disso na cabeça do Picard. E esse reflexo durou 90 anos, quer dizer, ele está trabalhando com isso, 80, mas desde que ele tinha 10 anos. Eu entendi que ele não se lembrava. Então, mas nunca foi explorado na série, na nova geração. Por isso que então, é válido o retcon dessa maneira, porque não foi explorado. A gente não viu esses eventos. Sabíamos que o Picard não se envolvia com a minha mulher porque não queria ter uma família, certo? Nunca casou. Sim, ele casou com a frota, né? Porque lá em Generations ele vai dizer pra Troy quando morre o irmão e o sobrinho no incêndio. Eu acreditava que a minha família ia continuar através do meu sobrinho. Chamava-se René. Vai continuar por ali, mas aí morreu o irmão e morreu o sobrinho. Não tem mais continuidade pra família Picard, porque ele também fez a escolha. O Picard que, sei lá, foi pra Saturno, foi pra Marte, ou o Picard que desbravou os mares. Não tem mais essa figura. Canalizou nele, ok? Por que o cara nunca quis casar? Por que o cara nunca quis se envolver? Aí entra esse retcon de demonstrar que era um pai abusivo, aquela coisa arada com a mãe, Bom, tá. A série basicamente gira em torno disso. Apesar das baixarias que tem na série, mas gera sempre nesse trauma de infância dele que ele escondeu dentro de si. Parece mais uma série de divã. Mas você está Exatamente. Você está colocando um problema muito grande psicológico num personagem que uma das melhores amigas dele é uma psicóloga que mas sente suas emoções e teve com ele durante 20 anos. A Troy é a pior psicóloga da face da Terra. Mas é como eu disse pra você, é um retcon. Ele está explorando um momento que nós não conhecíamos. Porque sabendo que a Troy tem empatia e tudo aquelas coisas, por ser betazoide e tal, mas naquela época ninguém pensou nisso, em contar essa lacuna na vida do Picard, como foi mostrado. Agora, não reduz o capitão, que era maravilhoso, impecável na forma de pensar, um cara lógico, um cara estrategista, careca. Pô, não atrapalha meu personagem? Claro que atrapalha, porque
mata é como a gente comentar sobre o Darth Vader, que está sendo dessa maneira explorado. Você mata tudo aquilo que nós já conhecemos do pra frente do cara, querendo colocar retcons aqui atrás. E você vai diminuindo o personagem. O Picard, que nós conhecemos, aquele capitão centrado, diplomático, que entra em qualquer situação e sai, agora você vê que o cara tem todo esse trauma aqui. Fragilizado. E leva ele a ser aquele cara por causa disso que aconteceu. Vocês não acham que a importância desse tema que eles exaltaram tanto não desvia muito o foco da série, tudo? Fica muito fora de quem quer assistir uma série? É o que eu tô falando, virou entendo. série de divã, não é assim, ficção. Eu até entendo você querer explorar uma coisa do passado do Picard, mas no confronto final com os Borg dando tiro, ele parar pra lembrar da mãe foi demais, né? Com a musiquinha? No meio do meio do tiroteio, porque se vocês lembrarem, a Romulana entra na cabeça dele, né? Sim. Certo? E aí ele tá lembrando. Aí ele para aquilo, não tem um tempo pra isso, vai. Mas ele tem tempo a hora que tem metralhadoras atirando. Ali é o momento certo pra ele lembrar. Pô, por que eles não resolveram tudo isso ali e deixa isso pra trás e vamos pra ação? Agora, quer ver outro negócio? Eles terminam a temporada 1 com ele virando um androide. Nem é citado, tirando aquela piadinha idiota, né? É citado o que ele vezes. tem de órgão lá? Transfusão. Ele posso dar transfusão? O que ele modificou em órgãos? Tudo, Todos, entendeu? né? Grande Ele teve alguma bobeira. transfusão. E aí não serve pra nada. O Kill também, no segundo episódio, fala que ele tem um corpo de androide também na linha alternativa. Ele também fala. Mas é só essas referências. Realmente, tudo que foi feito na primeira temporada foi basicamente jogado fora. Exato. Foi basicamente jogado fora. Assim, ó, o que não funcionou pra mim, eu acho que a estrutura da história é extremamente problemática. Tem episódios, vários episódios, que se você tirar, não afeta em nada. E no final das contas, a verdadeira heroína da série, de novo, é a Raf e a Sete. Porque o Picard não faz nada. Mary Sue? Não, eu não acho que a Sete é uma Mary Sue. Não, mas e a Rafa? A Raf é, total. É, total. Mas eu não acho que a Sete seja uma Mary Sue. Não, mas a Sete não. a desconstrução do personagem da Sete, de um personagem brilhante, Sim. inteligente, que raciocinava, que valorizava a vida, para uma bêbada assassina, eu não aceito. Desculpa. É muito... ela valorizava a vida. Ela aprendeu com a Janeway e com o pessoal da Voyager o que é os ideais da Federação. Para ela pegar o coitado do burguerizado lá e enfiar devagarzinho a faca nele. Isso é assassinato a sangue frio. Agora, me conta uma coisa. Se você fosse resumir a segunda temporada, girou em quê? O que foi aquilo? Vamos lá. Aí eu ainda não entendi o que tá matando o Kill. Vocês conseguiram Você entendeu? entender? Você que consegue tá definir morrendo? a segunda temporada? A segunda temporada tratou do quê? É como eu falei, é o trauma do Picard, gira em torno daquilo ali. Vai tendo essas disparates nos episódios, certo? Essas coisas que não levam a lugar nenhum, mas sempre volta naquela questão com a mãe. Sim. E pra mim sempre teve aquele ponto, o Patrick Stewart britânico interpretando um francês. Sim. Quando entrou a mãe, falei, a mãe inglesa? Legal. Então o pai é francês? Maurício. Vocês sabem que... Aí, tá. Agora acho que ele consertou, agora a gente entende melhor. Vocês sabem que eu vi uma entrevista do Patrick falando que ele tentou fazer um sotaque francês pro Picard no começo, mas ficava saindo o Horrível. Inspetor Clouseau, Horrível. ficava saindo o Peter Sellers. Aí o que acontece? Tá, legal, então agora ele tem um pai francês e a mãe é inglesa. Beleza. Aí você me escala, James Callis, você é o pai do cara? Sim, que nada francês. O cara em inglês, Não de novo. britânico. né? Eles desmontaram aquela ideia que eu já estava achando legal, bacana, e desmontaram a Mas ideia. vocês sabem que... Eu entendo por que o Picard tinha medo de ir lá no sótão. Tem gente presa na parede, bro. Eu tinha medo também. Claro. Outra cena que eu acho que exageraram também, quando o Picard tá no bar Com a Gaina. com a Gaina, na hora de invocar um kill, meio Ghostbuster, paranormal. A garrafa da Ginny é um gênio? É Ginny um gênio, um mix de... Na hora que eu vi aquela garrafa, eu falei, nossa, Ginny é um gênio, né? vai sair alguma coisa lá de dentro, um kill lá, umas... Poderia ter parecido o Major Nelson.
Podia. Uma Jornel, Isso porque a gente não tinha entrado na Gaina, né? Porque a Gaina realmente acabaram com o personagem. Desmontaram né? ela. Desmontaram total a Gaina. Sim, Gaina gente, com eu acho delicado falar de certas frases que ela falou, a referência que ela fez a Ku Klux Klan não é uma coisa muito leve de comentar. Não, nem vamos discutir essa questão. A questão é o personagem. Cadê Gaina lá? Porque você não sentiu a personalidade dela, né? Você não sentiu a energia dela. Você tem uma série que a moral da história é uma série com uma plataforma política, racial, seja lá o que for. O Arco do Rios mostra o problema lá dos imigrantes lá, tá? Fala disso daí, tá nas entrelinhas ali, ó, você tá vendo. Eu acho interessante eles explorarem o problema dos imigrantes, já que você voltou para daqui a 2 anos, né, supostamente, né, que é 2024, já que você voltou para esse ponto, tocar em temas, problemas reais que nós estamos tendo hoje, eu acho legal, eu acho interessante, mas ficou arrastado. Quer dizer, eles fizeram os imigrantes todos fugir do ônibus. Quantos desvios da linha temporal vai ter aí? Não, o desenvolvimento é ruim. A ideia pode ser boa, mas a aplicação é errada, certo? Essa questão do Rios ali, se envolver com a menina, e aí põe esse plot ali. Só que o desenvolvimento não vai além. Fica muito errático. Bem, mas vamos então pro Podia Ser Melhor? Vai, Podia Ser podia Melhor. ser Quem melhor. Luiz, o que você faria de diferença? Eu escolhi você que você tava fugindo. Veja bem, nós gravamos Obi-Wan Kenobi. O Obi-Wan a gente tirou umas gorduras aqui, uns falhas de roteiro ali, remodelamos, demos umas ideias bacanas, o Mina tava lá. Então foi bem legal, quer dizer, você conseguiu aproveitar a série. De novo, eu não consigo ver o objetivo da segunda temporada, eu não vi para que veio e para onde foi. Então, como não tem uma linha, uma espinha dorsal guiando a estrutura do Picard, eu não consigo falar podia ser melhor. Podia ser melhor um monte de coisa. Eu podia pôr o Kill com um objetivo real de mostrar mais alguma coisa antes dele morrer como entidade. Falar, eu também morro, sabe? Talvez ver como se fosse a última missão do Picard, de alguma maneira, mesmo ele sendo um androide, falar, você também vai embora. Eu não sei qual que seria, mas eu acho que teria que reescrever. E Gaina, para mim, é um personagem extremamente rico. Em tudo isso, daria para... você tem 3 grandes personagens. Sim. Picard, Gaina e Kill. Você consegue montar uma história, na pior das hipóteses, vai de 4 episódios, 6 episódios, que seja coerente. Podia até ir naquela linha alternativa, que foi a melhor parte, quando os caras eram do mal, e explorar cada um deles. Tal. Aquilo me pegou. Eu falei, isso é bacana. Então, não sei, talvez viver naquele período alternativo do mal, por um tempo, tirar uma grande lição disso, e volta pro presente e vamos tocar a vida, entendeu? Olha, pessoalmente, eu não mexeria no primeiro episódio, porque o primeiro episódio funciona bem para mostrar onde estão os personagens. Sim, para situar os caras. Tá. Chegando no segundo episódio, eu ficaria no mínimo 2 episódios nesse futuro ruim. Dá pra ficar fácil 3, E aí eu brincaria de mostrar personagens. Por exemplo, a 7 de 9 ali podia ser casada com uma versão má do Chakotay. E você trazer o Robert Beltran pra série. Você poderia ter colocado vários cameos legais, um hiker malvado, liderando tropas, sabe? Você pode brincar com esse universo, brincar um pouco, ficar um tempo lá. Eles saíram de lá muito rápido. Porque eles tinham pressa de voltar pro passado na história. Quando a gente podia ter curtido ali 2, só no 3º episódio dessa linha, que seria o episódio 4 da série, você voltar no tempo. Aí quando você volta no tempo, sem problema nenhum em se meter com a imigração e tal, e tudo bem. Mas eu jamais teria deixado o Rios no passado, porque eu acho que o Rios é um personagem que tinha futuro na frente. Sim. Eu acho que o Rios... Eu também não teria matado o Elnor, desculpa. É que parece que eles estavam querendo tirar personagens que eles não tinham história pra eles. O próprio Adam Sung. Eu achei interessante o Adam Sung. Eu gostei do Adam Sung. Mas o Adam Sung, de repente, de um cientista frustrado, virar um vilão de metralhadoras e coisas, aquilo foi idiota. Isso foi tudo. Aquele filme de ficção científica da década de 50, ridículo, que o bandido dá aquelas risadas. Tipo, explorar o passado. Ter um episódio para explorar o passado do Picard. Ok, vamos ter um episódio para explorar o passado do Picard, tá certo? E contém nele. Você não fica trazendo isso de volta. Fica a história virando. E se você quer matar o Kill, você tem que me explicar o que está acontecendo. Aí o que acontece? O último episódio tem que ser voltando pro presente e com as lições que eles deram, consertando tudo. Mas tava muito fácil resolver isso. Foi muito rápido. Com o Kill aparecendo, vou jogar vocês numa outra realidade, pá! Fácil. Tipo, joga lá no mundo distópico.
Depois, fica um tempo ali que nem você sugeriu. Pá, vou jogar vocês agora no contemporâneo. Sempre o Kill conduzindo. E eles vivendo naquele momento, sendo que no final ele podia de novo e desfazer tudo. E o interessante é que eles poderiam ter usado o personagem da Gaina muito melhor. Por exemplo, no episódio Yesterday Enterprise, a Gaina sabe que a linha temporal está errada. E aí, quando eles estão no futuro distópico, eles podiam ter mostrado a Whoopi Goldberg ali, falando, sim, isso tá errado. Tá errado, não é? Eu sinto isso tá errado, você poderia usar. E outra coisa, ela não lembrar a Gaina jovem agora, não ter lembrado de conhecer o Picard do século XIX, para mim foi um erro. Porque ali você poderia colocar, eu tava te esperando, o que aconteceu? Como você falou pra mim que o futuro era melhor, esse futuro não é aquele futuro ainda. Não, ela não lembra do Picard, temos que refazer. Eles já fizeram essa história. A história da Gaina e do Picard se conhecendo no passado, eu já vi. Eu não preciso ver de novo. Eles podem simplesmente já serem pessoas que se conhecem. Esse negócio da Gaina magoada com a humanidade vai embora, eu acho que não ficou legal pra ela. Eu acho. Agora o negócio, os caras não. A galera que escreve hoje, são raras as exceções, eles não usam a Bíblia Trek. Não. Para poder escrever bons roteiros. Tem um cara lá em cima, um showrunner que determina, e depois tem aqueles produtores, eu também culpo o Patrick Stewart como produtor. Sim, ele é bem culpado. Ele botar ele tá pondo a cara dele para bater e coloca nesses pitacos. Aqueles momentos que pra mim eu gostei aliás, nos episódios que era só dois conversando, ou era a Raf com a Seth, só os dois. Ou ele com o James Callis. Não, muito bom. Sempre, ou ele com a Renée, sempre dois, assim. Dividiram a duplinha, né? Pra mim funcionava como se fosse tipo teatro ali. Um sentado lá, um cá aqui, a gente tinha um bom texto. Isso pra mim funcionava. Tenho certeza que isso é da mão dele. Sim. No final das contas, quem inspirou a Renée a ir pro futuro foi a Romulana, não foi nem o Picard de verdade. Pra nada, que pra nada. A ir pro espaço, quero dizer. Entendeu? Faltou Olha, a série anterior, a temporada anterior, ela não dava nenhum protagonismo pro Picard, coitado. Não. Essa série deu protagonismo pro Picard, mas ainda assim, a série eu sinto muito mais ser a série da Raf e da Seth do que a série do Picard. Eu sinto muito mais isso. Ele não segura. A verdade é que ele não segura. Talvez a fator idade dele atual. Eu não acho que é o fator idade, é o fator roteiro. Meu. Também. Você dá um roteiro na mão daquele cara, ele é um monstro. Sim, o cara é um monstro. Ele é um grande ator, mas ele tem que ficar longe da sala dos escritores. Sim, ele não pode dar pitaco. E ele deu. Naqueles momentos lá Eu boto foto aqui dele na sala dos escritores dando pitaco, tá? Aqueles momentos que tá a bordo da nave, faça isso, faça aquilo, você vê o Picard ali. Ó, aciona isso, aciona aquilo. Parado e mandando. E curiosidade, tem duas coisas, vamos uma. A Jurati Rainha Borg funcionou pra alguém? Sem sentido aquilo aí. Sem sentido, desnecessário. Não. Eles basicamente Ridículo. mataram praticamente todos os personagens da série pra terceira temporada ser o Picard e a turminha dele, né? Reparou? Mas a porcaria nisso, que no decorrer da segunda, aí já brota a ideia de engatar uma terceira, que onde essa galera que vai sumir aqui na segunda, o Rios e os demais vão sumir aqui, o Elnor, não vão estar lá na terceira, porque vai ser uma outra caminhada. O próprio showrunner comentou isso daí. Falei, uma vai num caminho e a outra vai num outro caminho. E elas não vão fazer assim. Porque é muito idiota, ó. Voltando pro primeiro episódio, a Rainha Borg aparece com um capacete, pra você não ver que é a Jurati ali, e solta os tentáculos dela. Se ela tivesse aparecido com a cara da Jurati, Resolvido. ele parava ali e falava, peraí, o que tá acontecendo aqui? É a Jurati. Eu conheço ela, eu confio nela, eu tive uma temporada com ela. Eu não vou mandar dar tiro na cabeça dela, eu vou parar e descobrir. É o Picard de qualquer jeito, ele não é. Eu não confiaria na Jurati, né? Não, você não confia na Jurati, mas... o cara na outra temporada lá. Não, ela mata a gente. Ela matou muita gente. Ela é extremamente assassina. Eu não confio. A questão é que o Picard não é o Kirk. O Picard não tem gatilho feliz na mão dele. Ele pararia e tentaria entender o que está acontecendo. Ele escutaria. Se ela não tivesse aparecido com o capacete fechado, essa série não existiria. E é um detalhe muito pequeno para você destruir uma série. Uma série, né? A série está sustentada, ela abriu o capacete. Cara, ridículo. Sim. E a outra coisa que eu quero perguntar para vocês. Quando voltamos para o futuro no último episódio, o Picard, em vez de sentar na porcaria da cadeira de capitão, ele bota a Seth. A Seth não era um oficial da frota, o que eu achei ridículo eles falarem que a frota não aceitou ela, mas ok, certo? Ridículo. Ele é o almirante Picard.
a nativa, ele tinha que sentar na cadeira da Stargazer e comandar aquela frota e não falar, 7, a cadeira é tua. É tua. Não. E se fosse pra alguém sentar na cadeira e não era o Picard, eu odeio a Raf, mas era ela, porque ela é uma comandante. Exato. A 7 nem sequer é oficial da frota estelar. Por que ela sentou naquela cadeira? Não tem sentido nenhum. Como nós Se somos ela muitas- fosse comandar o Cubo Borg da temporada anterior, eu Aí sempre ela tá falei viciada, que eu sou, Bacana, hein? aquilo tinha que existir, ela comandante do Cubo Borg, e para eliminar, para libertar todos os outros, a gente já falou isso, não podia ser melhor da temporada 1, isso teria funcionado muito melhor. Bacana isso. Mas basicamente, então, a gente conseguiu salvar essa temporada? Não. Não, eu acho que dá. Eu acho que se você estendesse mais o Pelo amor de Deus, já universo foi... do espelho... Ah, bom, espelho. Tá. Se Pensei você que era mais estendesse episódio, mais o chega. universo do espelho, se você trouxesse mais ligações com o canon, se você tivesse feito, tipo, só uns 3 episódios no passado, você não precisava fazer 7 episódios Resumindo, no você está passado. reescrevendo tudo, foi o que eu falei, só que você está deixando bonitinho. Não, dá para salvar, como? Dá pra Reescreve salvar. tudo. Não, Reescreve dá pra tudo. salvar. Você focando mais nas partes legais, que é tipo o universo alternativo, e focando mesmo na parte chata, que é eles dando lição de moral no Mas passado. foi o que a gente falou, com Focar o- mais aqui, ficar menos ali. Com o Kill, com a Gaina, com o Picard, e aí jogando no universo E espelho, outra tá coisa, bom, pô. se você quer matar o Kill, você me explica do que tá matando ele. Dando um peso menor na parte psicológica do Picard também, né? Porque aquilo lá... não- Pesado. Pegou Pra que tudo aquilo, cara? Mesmo porque ele nem lembra, né? Não, assim, ó. Você não lembra, Naval, que você fez há 20 anos atrás? Ó, Naval, lembra? Tá aqui, ó. Não, Olha não aqui. lembro, eu não Ó, lembro, não, mas eu não você lembro. fez isso Olha, sim. Agora o criança. Picard lembra tudo. Vai. Olha, criança. Ele não lembra. Eu posso não lembrar de muita coisa, mas se aquilo que aconteceu com o Picard com criança tivesse acontecido comigo, eu ia lembrar por causa da minha Da vida, vida. né? O cara não Foi lembra. feio o negócio. Agora o cara lembra. Agora o cara sabe. que Mas ele passou Que por bom, um né? exame da frota estelar e ninguém nunca discutiu o ninguém assunto. discutiu. Então, Esse é o problema. essa é. Ele nunca leu a ficha dele, É. sabe? A ficha da história, né? Mas essa é a porcaria dessas coisas, de você pegar um produto que é lá, já é do nosso passado e querer reescrever ele para a atualidade e ignorar o que foi feito no passado. É isso que não Posso dá. falar uma Não coisa que me funciona irritou? isso daí. O James Kelly, né, interpretando o pai do Picard, falou, eu tenho cabelo. Eu vi ele na nova geração, ele não tem cabelo. Ele não tem, toda a família do Picard é carecaça. Mas tudo bem, tudo bem. Não, meu, cara. Ou seja, Ainda bem que ele não é careca por enquanto causa da mãe. existir nós clássicos aqui, o Os- pessoal tá os ferrado lá. dinossauros, Os dinossauros aqui. Se tiver o pessoal clássico, eles Enquanto vão ter tiver o escrever pessoal que direito. assistiu tudo, mais de 800 episódios, é complicado. Eu acho que tem que chamar essa galera aqui. Ou melhor, a assim. culpa é de vocês, né? E eu, claro. E você né? também. Eu também, a culpa é nossa, É. porque a gente prestou atenção na nova geração. Se a gente não tivesse prestado atenção, tava bom. Passa batido. Tudo lindo. O que pega nesse momento também é que não tem, como nessa época da nova geração e dessas outras séries do passado, que é vamos filmar esse episódio aqui e para semana que vem, por exemplo. Sim. Depois já vai filmar o outro. Dava tempo do fã De gritar. reação. Agora Tem- não dá, você filma 10 numa tacada só e vamos ver. Você só vai ver depois. Você só sabe se funcionou a hora que tá no ar. Esse é, um E problema aí, mesmo. qual que é o termômetro que o cara usa se ele filmou os 10 e não tá nem aí com a Eles não tem mais E termômetro. não esse que é o vamos problema. esquecer, a terceira temporada foi filmada antes da segunda temporada sair, que eles filmaram as 2 temporadas juntas. Então, eles não têm o termômetro que achamos da segunda temporada. É, Você então, imagina que vai ser a terceira. Eu tenho então, até medo não, eu de tenho pegar esperança. o pessoal da série da nova geração, eu ia falar clássica, né? Da nova geração e dar um roteiro ruim pros caras. Não adianta você ficar embasado em nostalgia, galera. Não adianta. Ah, porque apareceu na temporada anterior o Riker e a Troy. Bacana, legal, mas, eu não posso ficar só na nostalgia. A história tem que andar, a coisa tem que andar. Olha, Se você só colocar os caras lá, só por colocar... Olha, por Vai exemplo, funcionar. ó, Michael Dorn. Michael Dorn falou lá atrás que ele não voltaria se fosse pra fazer um daqueles Klingons orcs de Discovery e tal. Então, eu tenho esperança que esses caras voltaram pra não deixar de excluírem os personagens deles. O Picard eu já percebi que não tá nem aí pra isso. Não, o Patrick Tá? Stewart não tá Mas nem se aí. você vê o Riker quando ele voltou, o Riker, tô falando na primeira temporada, o personagem do Riker tava certinho. impecável, tá tava impecável. certinho. Ok, aposentaram ele, não gostei. Mas ele tava no tom do personagem. É, mas ele tava. A hora que ele chega pra Romulano e fala, eu vou chutar o seu traseiro Romulano traiçoeiro, eu falei, caramba. Cara, não só isso, Caramba. naquele momento que o Picard entra, onde ele tá fazendo a pizza Aham. ali, É, e sim. tal, ele que dirigiu
viu também? Ricardo Pizzaiolo. A câmera pega bem no ângulo da série. Acionar isso, acionar aquilo, Red Alert, não sei o que. Caraca! Assim que ele vê a cara do Picard, ele já levanta o escudo, já faz... esse é o Riker. É isso aí, ó. Então, eu tenho esperança que essas pessoas decidam voltar para os papéis dela e falar, não, você não vai fazer o meu personagem esquecer que a mãe se matou quando eu tinha 10 anos, tá? Eu tenho essa esperança. Deus te ouça. Posso estar errado. E os escritores também. Mas é isso. Cláudio Parra, onde que o pessoal pode te encontrar? Olha, vocês podem me encontrar no Star Trek BR, que é um canal que é um universo à parte, sabe? Se você quer umas entrevistas diferentes, bacanas, você vai encontrar algo meio multiverso, uma coisa meio doida, esse é o canal. Vai lá, você está cansado de coisas certinhas, vai no Star Trek BR, tá lá, ó. Tudo bem. E você nem falou do programa Nerds no Espaço também, que o Fernando já participou do Nerds no Espaço. Participou, aliás. Acho que o Navarro não viu o Nerds no Espaço. Ainda não vi. Tem Aliás, que mandar pra ele o lá vídeo. nós temos entrevista no Star Trek BR com o senhor grande Luiz Navarro e o senhor Fernando também. E foi bacana a entrevista, não é porque eu sou apresentador não, tá? Mas eles são legais. E você, Marcão, deixa seus recadinhos. Rapaziada Jurássica, conta cabine com Jurássica. Jurássica, tipo eu, Luiz Navarro e Cláudio Parra. E aqui temos o menino Rodízio, o mais jovem da trupe. Canal do Geek Sauro, galera. Tem 40 anos. Caraca, um cara de 33. Ele só é jovem na idade, porque o cérebro dele é de 12. Ele é um velho por dentro, ele já tem 100 Se anos. fizer uma radiografia da cabeça dele, vai ter um amendoim? Vai, espero que não. Mas dá um recado. Canal do Geek Sauro, galera! Seguindo a ordem do patrão aqui, você quer falar de nostalgia? É lá que você vai ter nostalgia, séries, desenhos antigos. E em breve, uma promessa, teremos essa trupe participando do canal. Ter certeza. Você vai deixar o link na descrição? Deixa, posso ter Vai ter o certeza. link na Deixa o link descrição. você, deixa o link do Cláudio. E a gente tem algum recado? O recado é o seguinte, se você nos aguentou até aqui, muito obrigado, tá? Sua paciência é gigantesca, você é fã mesmo, aqueles caras top. E deixa o seu like, dá aquele joinha, aperta no joinha, pega o dedo indicador e clique no joinha. Isso ajuda muito a gente e esperamos vê-los nos próximos programas. E deixa aí nos comentários o que você teria feito melhor essa temporada, porque a gente claramente não sabe o que fazer para consertar. É isso aí. Falou, galera.